Oi, gente, tudo bem? Então, estamos aqui para gravar a nossa primeira lista sobre matrizes, né? Os conceitos dos tipos de matrizes, ordem de matrizes e as operações com matrizes. Na descrição do link vocês têm acesso à lista de exercício e o primeiro é uma questão da PUC que diz o seguinte, né? Seja a matriz A com os elementos A e J de ordem 2 por 3, essa matriz quer dizer que ela tem que ter 2 linhas e 3 colunas, cuja lei de formação é dada por A e J igual a 3i mais j, se o i for diferente de j, ou seja, o número de linhas for diferente do número de colunas, e 2i menos 3j, se i for igual a j, ou seja, se o número de linhas for igual ao número de colunas. Então, para a gente encontrar essa matriz A, o nosso primeiro passo aqui é escrever a matriz A genérica, ou seja, com os elementos, né, genéricos, seja, como tem 2 linhas e 3 colunas, então eu tenho o elemento 1, 1, A, 1, 2, A, 1, 3, primeira linha e 3 colunas. Na segunda linha eu vou ter o elemento A2, 1, A2, 2 e A2, 3. Essa é a nossa matriz genérica. Bom, como eu sei a posição de cada um dos elementos, então eu vou seguir, né, esse dado que o exercício me deu. Ou seja, quando o elemento tem o mesmo número de linhas e de colunas, que no caso é o elemento A1 e A12, eu vou usar a fórmula 2i menos 3j. Então, para construir essa matriz A, ficaria assim, né? Para esse primeiro elemento, eu usaria essa fórmula, ou seja, 2 vezes o 1 menos 3 vezes o 1. Os demais elementos podem ver que eles têm um número de linhas diferente do número de colunas. Então, a fórmula é 3i mais j, porque i é diferente de j. Então, ficaria assim, 3 vezes o 1 mais 2, 3 vezes o 1 mais 3, e na segunda linha seria 2 vezes, ou melhor, 3 vezes o 2 mais 1. Aqui, esse elemento tem o mesmo número de linhas e colunas, então quer dizer que a fórmula é 2 vezes 2, que é o número de linhas, menos 3 vezes 2, que é o número da coluna. E o último elemento seria 3 vezes 2 mais 3. Então, realizando esses cálculos, a gente vai encontrar que a matriz A é igual 2 vezes 1, 2, menos 3, nós temos que o primeiro elemento é menos 1. Aqui, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 3 vezes 1, 3, mais 3, 6. Então, a primeira linha a gente já determinou. Na segunda linha, nós vamos ter 6 mais 1, 7. 4 menos 6 menos 2 e 6 mais 3 dá 9. Então, essa é a matriz A, com os elementos menos 1, 5, 6, 7, menos 2 e 9. E essa matriz, ela está na opção ali, né, do exercício da letra D. Então, a alternativa correta para esse exercício é a letra D, que representa essa matriz. O exercício 2 é um exercício que pede para a gente encontrar o valor de x e de y de acordo com essa igualdade das matrizes. Então, quando eu tenho que somar duas matrizes, eu só posso somar elas se elas forem de mesma ordem e somar elementos correspondentes, ou seja, aqueles que estão nas posições, né, A1 de uma matriz, A1 da outra matriz. Então, eu posso dizer aqui que x somado com menos 1 resulta, ou seja, é igual ao 4, que se encontra na mesma posição, A1. Da mesma forma que eu poderia dizer aqui que o y mais o y, que é o elemento da outra matriz correspondente, tem que ser igual a menos 6, né? Então aqui a gente poderia montar um sistema, né?
E nesse sistema a gente tem duas equações, só que em cada equação a gente tem o quê? Uma incógnita só, então é mais fácil a gente resolver. Por exemplo, nessa primeira equação eu sei que x menos 1 é igual a 4. X é igual a 4 mais 1. Então o nosso x aqui ele vale 5. Já na segunda equação, y mais y dá 2y igual a menos 6. Então, nosso y é igual a menos 6 sobre 2, y é igual a menos 3. Então, o valor de x é 5 e o valor de y é menos 3. Bom, pessoal, o exercício 3 pede para a gente determinar o valor de A para que a matriz A, essa matriz de ordem 3 por 3, ela seja simétrica. Bom, para que uma matriz seja simétrica, para que esse elemento A torne essa matriz A uma matriz simétrica, a gente sabe que para ser matriz simétrica, a matriz A tem que ser igual à sua matriz o quê? Transposta. Então, se a matriz A tem que ser igual à sua transposta, nós vamos então escrever aqui do ladinho a matriz A transposta. Essa matriz A tem que ser igual à sua transposta, que seria que matriz? Bom, eu vou pegar a coluna e vou transformar em linha, ou pegar a primeira linha e transformar em coluna, né? Que esse é o conceito de matriz transposta. Então, ficaria A mais 1, menos 3. Depois nós vamos ter A ao quadrado menos 1, 2 e 4A. E nós vamos ter menos 3, A ao quadrado mais 4 e menos 1. Quando duas matrizes são iguais, é porque os elementos que são correspondentes também são iguais. Então, se a gente for comparar essas duas matrizes, o que acontece? O elemento da primeira linha e primeira coluna é igual ao elemento da primeira linha e primeira coluna da outra matriz. Da mesma forma que o segundo elemento é igual ao segundo elemento. Opa! O que acontece? Esse elemento, né, a gente percebe que é diferente desse, ó. Mas eu sei que eles são iguais, ou seja, então eu vou dizer que o A ao quadrado menos 1 tem que ser igual ao A mais 1. Ou seja, o valor de A neste elemento tem que ser igual ao valor de A neste elemento para que eles sejam iguais. Assim como esse A que a gente viu é igual a este, ó. Menos 3 é igual a menos 3. Vejam, elementos correspondentes são iguais. Então, A mais 1 igual a A ao quadrado menos 1, que nós já temos aqui. 2 igual a 2. A ao quadrado mais 4 tem que ser igual a 4A. Este elemento, né? Então, o valor de A tem que ser igual para que essa igualdade seja verdadeira. Menos 3 é igual a menos 3, 4A é igual a A ao quadrado mais 4, já está aqui a igualdade, e menos 1 é igual a menos 1. Então, o que acontece aqui? Nós temos que descobrir o valor de A. Para descobrir o valor de A, eu tenho duas igualdades que me dão uma equação de segundo grau. Então, eu posso começar por aqui dizendo que A ao quadrado menos 1, menos A e menos 1 é igual a 0. Organizando essa equação de segundo grau, a gente tem A ao quadrado menos A menos 2 igual a 0. Nessa equação de segundo grau, nós vamos resolver ela usando Bhaskara e nós vamos ver o que, né? Que menos 1 ao quadrado, valor do B, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 2, vai dar delta igual a 1 mais 8, né? Menos 4 vezes 1 vezes menos 2 dá 8. Então, o nosso delta ele é igual a 9. Sendo delta igual a 9, nós vamos descobrir dois valores reais e diferentes para o x. Então, nós temos que o nosso x ele é igual a menos 1, que é o b, mais ou menos a raiz de 9, que foi o delta, sobre 2 vezes o 1, que é a. O que acontece aqui? O nosso x, uma linha, vai ser 1 mais 3 sobre 2, e isso me dá 2. E o nosso x, duas linhas, vai ser o 1 menos 3 sobre 2, que vai nos dar menos 1. Então, o que nós vamos verificar? Se A ao quadrado mais 4 é igual a 4A, eu tenho que verificar se o A, sendo igual a 2, né? Aqui eu usei x, mas a gente sabe que é A, né? A'
E aqui A, duas linhas. E aqui é o valor de A, né? Porque é a incógnita da nossa equação. Então, se A é igual a 2, o que a gente teria? A gente teria o seguinte: 2 ao quadrado mais 4 igual a 4 vezes o 2. 2 ao quadrado é 4, mais 4 igual a 4 vezes o 2. Aqui eu tenho 8 igual a 8. Como a igualdade ela é verdadeira, 8 é igual a 8, então o nosso A pode ser 2 para que a matriz A seja uma matriz simétrica. Agora, eu também descobri que o A, ele poderia ser menos 1. E se o A for menos 1, nós temos aqui que A ao quadrado mais 4 tem que ser igual a 4A. Então, substituindo o valor do A, ficaria menos 1 ao quadrado mais 4 igual a 4 vezes o menos 1. Logo, nós temos 1 mais 4 igual a menos 4. Isso aqui é, isso aqui é 5 igual a menos 4. Como essa igualdade ela não é verdadeira, né? Ela é falsa, porque 5 não é igual a menos 4, então A igual a menos 1 não é válida para essa situação. Logo, nesse exercício, o A tem que ser igual a 2 para que a matriz A seja uma matriz simétrica. Pessoal, o exercício 4, ele diz para a gente considerar as seguintes matrizes A, B, C, D e E. E ele pede para a gente, se for possível, calcular o valor de A vezes B menos B vezes A. Para a gente realizar esse cálculo, nós vimos que para multiplicação de matrizes, a gente usa, né, a linha vezes a coluna. E a gente também tem que tomar o cuidado com relação à ordem da matriz, porque nem sempre todas as multiplicações são possíveis. Só é possível quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Como a matriz A e a matriz B são de ordem 2, ordens iguais, veja, matriz de ordem 2 por 2, né? Matriz de ordem 2 por 2, número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, essa multiplicação A vezes B e B vezes A existe. Então, nós vamos fazer separado, né? Primeiro, o produto entre A vezes B. Esse produto funciona da seguinte forma: a primeira linha vai multiplicar a primeira coluna. Então, eu tenho 2 vezes 0 mais 0 vezes o 2. Olha só, 2 vezes 0 mais 0 vezes 2. Agora, a segunda linha também vai multiplicar essa coluna. Então, nós vamos ter 6 vezes 0 mais 7 vezes 2. Agora, nós vamos pegar novamente a primeira linha, só que ela vai ser multiplicada com a segunda coluna. Então, nós temos o quê? Que 2 vezes o 4, 2 vezes 4, mais 0 vezes menos 8. Vai dar o nosso segundo elemento. E a segunda linha vezes essa coluna também. Ou seja, 6 vezes 4 mais 7 vezes o menos 8. Então, se a gente for, né, fazer os cálculos, a gente vai encontrar aqui que a matriz A vezes B é igual à matriz. Vamos ver. Aqui dá 0 mais 0, 0. Aqui dá 0 mais 14, 14. Aqui 8 mais 0, 8. E o último elemento, 24 menos 56, né? Isso significa que nós vamos encontrar menos 32 como resposta. E agora nós vamos fazer aqui do ladinho o produto da matriz B com a matriz A. O que vai acontecer? Agora nós vamos ter o contrário, ou seja, nós vamos começar com as linhas e nós vamos multiplicar a coluna da matriz A. Então, nós vamos ter essa linha de B vezes essa coluna de A. Então, nós vamos ter assim, ó, 0 vezes 2 mais 4 vezes o 6. Depois, nós vamos pegar a segunda linha e também multiplicar com aquela coluna. Então, nós vamos encontrar aqui, ó,
2 vezes 2 mais menos 8 vezes o 6. Agora, o mesmo processo com a segunda coluna, né? Então, aquela linha com a segunda coluna. Então, nós vamos ter o seguinte: 0 vezes 0 mais 4 vezes o 7. E depois, nós vamos ter 2 vezes 0 mais o menos 8 vezes o 7. Então, vamos efetuar o cálculo para ver como é que ficou esse produto da matriz B vezes A. Nós vamos ter aqui na primeira linha, né? 0 e 24, então somando dá 24. 0 e 28, somando dá 28. E aqui nós temos 4 menos 48, então o resultado é menos 44. E 0 menos 56, resultado menos 56. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esse produto e diminuir desse produto. Logo, nós vamos encontrar a matriz 0 menos 24, menos 24. 8 menos 28 vai me dar menos 20, né? Se eu tenho 8 e devo 28, eu vou ficar devendo 20. 14 menos 44, aliás, ó, 14 menos 44. Eu tenho 14 mais 44, então a resposta aqui é 58. E o último vai ser menos 32 menos 56, ou seja, menos 32 mais 56. Então, a diferença entre esses dois números vai me dar 24 positivo. Esse, então, é o resultado do produto de A vezes B menos o produto de B vezes A. Bom, pessoal, na letra B, nós temos que efetuar o produto entre C e A, né? Entre a matriz C e a matriz A. Então, o que a gente vai observar aqui? A matriz C, ela tem ordem 2, duas linhas por 3 colunas. 2 linhas por 3 colunas. A matriz A tem ordem 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Olha o que a gente percebe, que o número de colunas da matriz C não é igual ao número de colunas da matriz A. Então, por esse motivo, não é possível a gente efetuar essa multiplicação de C vezes A. No item C, pede para a gente fazer 2 vezes a matriz C menos a matriz D. Ok. Eu posso fazer 2 vezes essa matriz, só que na hora de diminuir com a matriz D, o que a gente percebe? Que a matriz C, ela é de ordem 2 por 3 e a matriz D é de ordem 3 por 3. O que acontece? Em uma adição ou subtração, as matrizes, para que isso seja possível, tem que ser de mesma ordem. Como a matriz C e a matriz D não são de ordens iguais, né, de mesma ordem, então também não é possível efetuar essa operação, certo? Aí nós vamos ter o item D. O item D, ele é o seguinte, ele pede que a gente calcule 2 vezes a matriz transposta de D menos 3 vezes a matriz transposta de E. E o resultado disso ainda tem que ser transposta. Bom, primeiro, matriz D e E são de mesma ordem? São. Então, se são de mesma ordem, a gente consegue efetuar aquela operação. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui seria tornar a matriz D uma matriz transposta. Então, quem é a transposta da matriz D? Seria menos 6, 1 e menos 6, 4, 1 e 0, 0, 4 e 6. Essa é a matriz D transposta. Mas a gente quer fazer 2 vezes essa matriz. Então, vamos lá. Se eu quero 2 vezes a matriz D transposta, eu vou encontrar como resposta menos 12, 2 e menos 12. Na segunda linha eu encontro 8,
2 e 0. E na última linha, 0, 8 e 12. Agora, nós vamos encontrar a transposta da matriz E. Como a matriz E está lá, ó, 6, 9 menos 9, então nós vamos ter que a transposta dela seria 6 menos 1 e menos 6. Depois nós vamos ter 9, 0 e 0, menos 9, menos 4 e menos 1. Sendo que ele pede no exercício 3 vezes a matriz E transposta. Então, nós vamos multiplicar cada um desses elementos por 3. Nós vamos encontrar aqui 18, menos 3 e menos 18. Na segunda linha seria 27, 0 e 0. E na última linha, menos 27, menos 12 e menos 3. Bom, o que o exercício quer? Ele quer que a gente pegue a matriz 2 vezes a matriz D transposta e diminua de 3 vezes a matriz E transposta. Então, nós vamos pegar essa matriz e diminuir dessa, para a gente poder chegar, né, no nosso resultado. Então, se a gente for fazer 2 vezes a matriz D transposta menos 3 vezes a matriz E transposta, a nossa matriz será, olha só, 12 menos 18, né? Menos 12, aliás, menos 18 vai dar menos 30. Devo 12, devo 18, devo 30. 2 menos 3, ó. 2 menos o elemento menos 3. Aqui nós vamos ter mudança de sinal, vai ficar 2 mais 3, ou seja, 5. Menos 12, né? Menos 18. Então, isso é menos 12 mais 18, que vai dar 6. Vamos para a segunda linha. Na segunda linha, nós vamos ter o seguinte: 8 menos 27. Então, a resposta aqui vai ser menos 19, né? Depois é 2 menos 0, que dá 2. 0 menos 0, que dá 0. Última linha aqui, 0 menos 27. Então, vai ficar 27. Depois, 8 menos 12. Então, nós vamos ter 8 mais 12, que dá 20. E por último, 12 menos 3. Então, nós vamos ter 12 mais 3, que é 15. Bom, só que o resultado final que o exercício nos pede é essa subtração, né? Que essa matriz resultante ainda seja a matriz transposta. Então, nós vamos agora encontrar o quê? A matriz 2 vezes D transposta menos 3 vezes E transposta, tudo isso transposto. Então, a matriz seria menos 30, menos 19 e 27. Segunda linha, 5, 2 e 20. E última linha seria 6, 0 e 15. Esse, então, é o resultado do nosso item D. Bom, pessoal, e o último item desse exercício pede para a gente encontrar a multiplicação da matriz D com a matriz E. Então, nós vamos ver que a matriz D e a matriz E são matrizes de mesma ordem, né? De ordem 3 por 3, ou seja, são matrizes que nos permitem efetuar essa multiplicação. Então, como que nós vamos multiplicar, né, essas duas matrizes? Do mesmo jeito como a gente fez lá no início, ou seja, a linha sempre com a coluna. Então, nós vamos encontrar o seguinte: multiplicando a primeira linha com a primeira coluna, nós vamos ter menos 6 vezes 6, menos 6 vezes 6, mais 4 vezes menos 1, mais 0 vezes o menos 6. Agora, nós vamos pegar a segunda linha e continuar a multiplicação com a primeira coluna. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 vezes 6
mais 1 vezes menos 1 e mais o 4 que multiplica o menos 6. Ainda nós vamos pegar agora a terceira linha com primeira coluna. Então nós vamos ter ali menos 6 vezes 6, mais 0 vezes o menos 1 e mais 6 vezes o menos 6. Agora, nós vamos fazer todo esse cálculo novamente, só que com a segunda coluna, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos 6 vezes 9, mais 4 vezes 0 e mais 0 vezes 0. Depois a segunda linha, ó, com aquela coluna ainda. Então, fica 1 vezes 9, mais 1 vezes 0, mais 4 vezes 0. E a última linha ainda com aquela coluna. Menos 6 vezes 9, mais 0 vezes 0, mais 6 vezes 0. E para finalizar, nós vamos pegar a primeira linha e nós vamos multiplicar com a última coluna. Então, nós vamos encontrar o seguinte. Menos 6 vezes menos 9, mais 4 vezes menos 4 e mais 0 vezes o menos 1. Depois nós vamos pegar a segunda linha. 1 vezes menos 9, mais 1 vezes menos 4, mais 4 vezes o menos 1. E por último a terceira linha. Menos 6 vezes menos 9, mais 0 vezes o menos 4 e mais 6 vezes o menos 1. Agora nós vamos efetuar as multiplicações de cada um desses elementos para chegar no produto da matriz D por E. Então nós vamos encontrar aqui, ó, menos 36, menos 4 e 0. Isso dá menos 40, né? Aqui nós vamos ter 6, menos 1 e menos 24. O resultado aqui seria menos 25 com 6, ou seja, menos 19. E aqui na última linha nós temos menos 36, 0 e menos 36. Somando vai dar menos 72. Depois, nossos segundos elementos, nós vamos ter menos 54, 0 e 0. Então, o nosso segundo elemento da primeira linha é menos 54. Aqui vai dar 9, 0 e 0. Então, o resultado aqui é 9. E menos 54, 0 e 0, menos 54 também. E os últimos resultados serão 54, né? Aqui vai dar menos com menos dá mais, então a gente encontra 54, menos 16 e 0. Então, 54 menos 16, o que nós vamos ficar aqui, né? Vamos pedir emprestado, aqui vai dar 4. 14 para chegar a 6, 8, 38. Então, esse elemento aqui é o elemento 38. Aqui nós vamos encontrar menos 9, menos 4 e menos 4. Juntando tudo, nós vamos ter menos 8 com menos 9, menos 17. E o último elemento é 54, 0 e menos 6, né? Tenho 54 e devo 6, então eu vou ficar com 48. Então essa é a matriz que representa o produto de D por E. Bom, pessoal, o exercício 5 pede para a gente resolver essa equação. 3 meios de A mais 2 vezes o B igual a x sobre 2 menos b. Se a gente olhar só para esse cálculo, a gente tem uma igualdade com algumas letras, sendo que A e B representam essas matrizes, né? E x vai ser o nosso resultado, ou seja, é o que a gente quer encontrar. Então, se a gente for fazer aqui o cálculo para encontrar o valor de x, nós sabemos que aqui embaixo, quando não tem ninguém, é 1. Então, se a gente for tirar o mínimo disso, nós temos que o mínimo é 2, e aí nós teríamos que 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3, A vai dar 3A, mais 2 dividido por 1 é 2,
vezes 2b, nós vamos encontrar 4b, igual 2 dividido por 2 dá 1, vezes x, 1x, menos 2 dividido por 1, 2 vezes b, 2b. O mínimo a gente pode eliminar. E o que a gente tem ali? 3a mais 4b igual a x menos 2b. Ou seja, se eu for isolar o x, a gente teria 3a mais 4b mais 2b igual a x, né? Então, quer dizer que x é 3a mais 6b. Esse é o resultado do x, que é o que a gente quer encontrar. Logo, nós vamos fazer então aqui 3 vezes a. O que é 3 vezes a? É pegar a matriz A e multiplicar cada um dos seus elementos por 3. Então, vai dar 9, 3, 3 vezes 4 vai ser 12 e 3. Aí, o que a gente tem que fazer, né? Nós vamos ter que depois somar com 6 vezes a matriz B. Ou seja, pegar a matriz B e multiplicar cada um dos elementos por 6. Então, nós vamos encontrar aqui 6 vezes menos 3 dá menos 18, menos 30, 36 e 0. Logo, a matriz X vai ser igual a quem? A soma dessas duas matrizes, né? Então, nós temos 9 mais menos 18, menos 9. 3 mais 36, 39. 12 mais menos 30 vai dar menos 18. E 3 mais 0 vai dar 3. Então, essa é a matriz que a gente gostaria de encontrar. Menos 9, menos 18, 39 e 3. Pessoal, lá no número 6, ele nos dá a matriz A e pede para a gente encontrar o resultado dessa expressão. A ao quadrado mais 2 vezes o A menos 11 vezes I2, que é a matriz da entidade de ordem 2. Então, primeiro nós vamos fazer A ao quadrado, ou seja, é pegar a matriz A, 1 e 4, 2 e menos 3, e multiplicar por ela novamente, 1 e 4, 2 e menos 3. E a gente sabe que a multiplicação de matrizes funciona sempre como a linha, os elementos da primeira linha, vezes os elementos da primeira coluna, né? Então, a nossa matriz A ao quadrado seria igual a quem? 1 vezes 1, mais 2 vezes o 4. Depois, a segunda linha também multiplica a nossa primeira coluna. Então, nós vamos ter 4 vezes 1, mais menos 3 vezes 4. E agora, nós vamos pegar ainda a primeira linha, só que multiplicar ela pela segunda coluna. Então, nós vamos ter 1 vezes 2, mais 2 vezes menos 3. E segunda linha com segunda coluna. 4 vezes 2, mais menos 3 vezes menos 3. Então, organizando esses cálculos aqui, nós vamos encontrar o resultado da matriz A ao quadrado, que será 1 mais 8, 9, 4 menos 12, que vai dar menos 8, 2 com menos 6, que vai dar menos 4, 8 com 9 positivo, né? Que vai dar 17. Ok. Mas agora nós temos que fazer o quê? 2 vezes o A. Então, nós vamos pegar essa matriz e nós vamos, pegar a matriz A para encontrar 2 vezes a matriz A. Então, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes o 2, 4 e 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, nós já temos a matriz A ao quadrado, temos a matriz 2 vezes o A e 11 vezes a matriz identidade, 11 vezes a matriz identidade de ordem 2 é fazer 11 vezes a matriz 1 e 0, 0 e 1. Então, 11 vezes a matriz identidade de ordem 2 é igual a quem?
11 vezes 1 dá 11, 11 vezes 0 é 0, 11 vezes 0 é 0 e 11 vezes 1 é 11. Agora nós vamos pegar esses três resultados e nós vamos colocar conforme está a nossa expressão. O que a nossa expressão pede? A ao quadrado, ou seja, 9 menos 8 menos 4 e 17, para somar com 2 vezes o A, que é essa matriz. 2, 8, 4 e menos 6. E diminuir do resultado de 11 vezes a matriz de identidade, que é 11, 0, 0 e 11. Então, o resultado vai ser 9 mais 2 dá 11, né? 11 menos 11 dá 0. Menos 4 mais 4 dá 0. 0 mais 0, 0. Menos 8 mais menos 8, 0. Com 0, 0, né? 17 mais menos 6 vai dar 11. 11 menos 11, 0 também. Então, o que nós encontramos como resultado final da expressão é uma matriz quadrada de ordem 2 nula, porque todos os seus elementos são 0. Então, no exercício 7, diz assim, uma matriz A é do tipo 3 por 5. Outra matriz B é do tipo 5 por 2. E a matriz C é do tipo M por 4. Qual o valor de M para que exista o produto A vezes B e esse produto vezes o C? Bom, para existir o produto A vezes B, eu sei que a matriz A vezes a matriz B vai resultar em uma matriz do tipo, olha só, como é possível efetuar essa multiplicação, a matriz resultado vai ser do tipo 3 por 2. Então, este produto de matriz será uma matriz de ordem 3 por 2. E essa matriz vai multiplicar a matriz C, que é de ordem M por 4. Para que exista esse produto, veja, o número de linhas de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, nesse caso, o nosso M tem que ser igual a 2, para que exista esse produto. Então, gente, a questão 8 é uma questão de vestibular que diz assim, a tabela abaixo, regularmente disposta em linhas atletas, né? Então, as linhas representam os atletas e as colunas representam os dias, representam os registros dos tempos de treinamento dos atletas A, B e C, conforme está aqui. Em 3 dias, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Sendo I a ordem das linhas e J a ordem das colunas, e essa equação, né, para a gente encontrar os elementos dessa matriz, o elemento genérico da tabela com I e J dados em minutos, o tempo de treinamento gasto pelo atleta B no terceiro dia foi D. Bom, o atleta B no terceiro dia eu estou me referindo, né, àquele elemento, ou seja, onde o número de linhas é 2 e o número de colunas é 3. Então, nós vamos ter que calcular o tempo de treinamento do atleta B neste dia, ou seja, quando I é 2 e J é 3. Então, seria 30 vezes 2 mais 10 vezes o J, que é 3. Então, A23 é igual a 60 mais 30 e A23 me dá 90 minutos, né? Porque ali falou que I e J, né, é o tempo que está dado em minuto. Logo, 90 minutos, de acordo com os itens que a gente tem ali, representa, né, está lá na letra E, que é 1h30. A nossa última questão é uma questão da URGS, que diz assim, a matriz C fornece em reais o custo das porções de arroz, carne e salada, usados num restaurante. A matriz P fornece o número de porções de arroz, carne e salada, usados na composição dos pratos tipo P1, P2 e P3.
Então, nós temos aqui, né, a matriz que representa a quantidade de porções e a matriz C que representa o custo, né, em reais das porções de arroz, carne e salada, e pede a matriz que fornece o custo de produção em reais dos pratos P1, P2 e P3. Para a gente encontrar esse custo de produção, nós vamos ter que fazer a matriz P vezes a matriz C, né? Ou seja, pegar a quantidade de porções e multiplicar pelo custo que cada uma delas representa. Então, esse produto, veja bem, como essa matriz P é de ordem 3 por 3 e a matriz C é de ordem 3 por 1, nós temos que é possível calcular essa multiplicação e o resultado vai ser uma matriz de ordem 3 por 1. Então, efetuando a multiplicação, nós vamos pegar a nossa primeira linha e multiplicar pela coluna. Então, nós vamos ter 2 vezes 1, mais 1 vezes 3 e mais 1 vezes 2. Agora, nós vamos pegar a segunda linha e fazer a mesma coisa. Então, nós vamos ter 1 vezes 1, mais 2 vezes 3 e mais 1 vezes 2. E a última linha, com esta coluna, nós temos 2 vezes 1, mais 2 vezes 3 e mais 0 vezes o 2. Então, agora, basta a gente encontrar, né, a soma daqueles valores para encontrar o resultado dessa matriz. O que nós temos aqui, ó? 2 mais 3 mais 2. Então, o resultado é 7. Na segunda linha, nós temos 1, 6 e 2. Resultado é 9. E na última linha, 2, 6 e 0. Resultado, 8. Então, significa que o custo de produção em reais do prato 1 é 7, do prato 2, 9, do prato 3, 8 reais, que se encontra na letra A dessa questão.